começo com a nossa primeira notícia aqui no Informe Econômico, né? Agradecer a vocês que estão nos acompanhando, como eu já disse. Colocar já a nossa primeira notícia, que é os supermercados estão passando por dificuldades. É isso mesmo, supermercado. Quem imaginar essa situação, né? Os supermercados estão em estado de alerta diante da queda do consumo no varejo alimentar. Grandes redes estão revendo as suas estratégias. Estamos nessa situação, né? A pandemia foi como um terremoto na já capenga economia brasileira. Precisa a gente chamar atenção para isso, certo? A economia brasileira já estava passando por bastante dificuldade. Depois de um ano salvo pelo auxílio emergencial, porque 2022, em alguma medida, o auxílio emergencial estabeleceu um colchão que amorteceu as consequências negativas da pandemia, no primeiro momento, inclusive também o baixo resultado da economia de 2019 e 2018, e 2020, a economia brasileira, inclusive no começo de 2020, estava muito mal, então um auxílio emergencial mais que compensou. Só que a realidade se impôs numa primeira onda que abalou resultados do mercado no terceiro trimestre deste ano. Lembrando que o auxílio emergencial foi revogado e depois, quando voltou para menos pessoas e com um valor muito menor. E o auxílio às micro e pequenas empresas, que já era medíocre em 2020, praticamente não saiu nada em 2021. E aquela reabertura das atividades não essenciais não beneficiou o varejo de alimentos que já estava aberto, né? Ela foi considerada atividade essencial, praticamente não sofreu nenhum efeito negativo grave por parte da política de isolamento social, que era para desacelerar a contaminação da Covid. Então, as vendas agora estão sofrendo com consequência da piora da economia. E aquela efeito positivo da reabertura, o setor de varejo de alimentos não teve, diferentemente, talvez, de alguns setores, como turismo e bares e restaurantes, né? As vendas de varejo no Carrefour e no Grupo Pão de Açúcar caíram 8% e 5%, respectivamente, pressionadas pelo declínio de categorias não alimentares. Então, para citar esses dois gigantes do varejo de alimentos, né? E esse parece só o começo, né? Com a quarta maior taxa de desemprego do mundo, segundo um ranking da Austin Rating, e a ameaça de recessão, o cenário que se desenha para 2022 no Brasil é bastante complicado, é sombrio, e isso afeta, né, inclusive, o presente e essa projeção de futuro na dita confiança tão defendida pelos liberais e neoliberais. Então, esse setor está sofrendo com consequências, tanto eles não estão investindo, e houve literalmente queda nas compras, tá? No consumo de alimentos, né? Causado tanto pela queda da renda, mas também pela alta dos preços, né? Que não é produto dos supermercados, né? Produzido pelos supermercados, essa alta, eles só estão repassando, né? Então, ao longo do ano, o consumidor desceu para comprar marcas mais baratas, migrou também para o atacarejo. E isso está levando, né, também a questão do enxugamento dos carrinhos, está levando a mudança na estratégia desses gigantes do varejo de alimentos. Então, como consequência, a GPA se desfez, da marca Extra, a parte de hipermercados do Extra, que está sendo assumido pelo atacarejo Açaí, né? Vocês devem estar acompanhando isso, que também é do mesmo grupo. E o Carrefour aposta no formato de hipermercados. E aí ele vai se desfazer ou vai se centrar na sua atuação de hipermercados. Boa parte do Brasil conhece o Carrefour só como hipermercado, outra parte do Brasil não, né?
eles operam também supermercados, né? E supermercados também de tamanho médio. Então, eles não vão ter mais isso, eles vão só operar. Então, essa é uma mudança significativa que provavelmente também deve levar, em alguma medida, a desemprego dos seus funcionários. Então, essa mudança de reposicionamento de um setor que tinha sido muito pouco afetado ao longo da história brasileira recente por crise econômica, talvez uma exceção foi 2016, não, dessa vez não, né? Então a gente teve crises econômicas ao longo dos anos 90 que não tiveram esse impacto como agora, né? E isso confirma aqueles dados que a gente já tinha tratado aqui sobre o aumento da vulnerabilidade alimentar da população brasileira, né? Aumento dos moradores de rua e pessoas pedindo comida e passando fome. O resultado, inclusive, para aqueles que não estão passando fome, é comprando menos, né? Então, isso como consequência aprova, né, que a própria mudança da atuação empresarial por parte de dois gigantes do varejo de alimentos aqui no Brasil. Então, essa é uma notícia muito importante que nós estamos trazendo aqui para vocês. E nós vamos à nossa segunda notícia, certo? Que é a mudança... Desculpa, estava botando errado. Que é o Pix, né? Mudança com relação ao Pix, tá? O consumidor agora poderá sacar dinheiro no comércio a partir de segunda-feira. Então, o limite das transações será de R$500 de dia e de R$100 de noite, né? O Banco Central alterou o regulamento do Pix, né, o sistema de pagamentos instantâneos, para incluir as modalidades de saque e de troco. A resolução foi publicada na sexta-feira, né, hoje é dia 29, então há 2 dias atrás, no Diário Oficial da União. As modalidades estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, não agora. Segundo o BC, a oferta dos 2 novos produtos aos usuários da ferramenta é opcional, cabendo a decisão final aos estabelecimentos comerciais, tá? Às empresas proprietárias de redes de autoatendimento e às instituições financeiras. Então, também não vai entrar tão direto assim ao consumidor, porque vai depender. Então, é o PIX-SAC, que permitirá que os clientes de qualquer instituição participante do sistema realizem saque em um dos pontos que ofertar o serviço. Exemplo, estou num restaurante e eu vou poder fazer um Pix para o restaurante vai me dar dinheiro, né? Estabelecimentos comerciais, redes de caixas eletrônicos compartilhados e participantes do Pix, por meio de seus serviços de autoatendimento, poderão ofertar o serviço, né? Então, você vai fazer um Pix para o agente de saque em dinâmica similar a um Pix normal, a partir da leitura de um QR Code ou a partir do aplicativo do prestador de serviço. Você também vai ter a modalidade Pix Troco, que é muito parecida, né? E praticamente idêntica. A diferença é que o saque de recursos em espécie pode ser feito durante o pagamento de uma compra a um estabelecimento. Nesse caso, o Pix é feito pelo valor total, ou seja, da compra mais o saque. No extrato do cliente aparecerá o valor correspondente ao saque e à compra. Então, também não se preocupe. Outra coisa, o limite máximo das transações do Pix, saque e Pix Troco será de R$500 durante o dia e de R$100 no período noturno, que é das 20 horas, né, às 6 horas. De acordo com o Banco Central, haverá, no entanto, liberdade para que os ofertantes dos novos produtos de Pix trabalhem com limites inferiores a esses valores, caso considerem mais adequado aos seus fins. Tá bom, gente? Beleza? E vamos à nossa terceira e última notícia do dia. O mercado financeiro está de olho na variante Omicron da Covid, né? O mercado financeiro, principalmente as bolsas da Ásia, fecharam em queda nessa segunda-feira, 29 de novembro, repercutindo os temores do pregão de sexta-feira, mediante o avanço da Omicron, que é a nova variante da Covid-19, que também começa a se disseminar no continente. Internamente, os lucros industriais caíram na China, tá? Apesar da queda nos lucros industriais nas bolsas na Ásia, o arrefecimento em relação às preocupações da nova variante do coronavírus contribuiu
também para a alta do minério de ferro, que em Singapura teve alta de 1,48%, então passou a ser cotada a 102 dólares e 90 centavos, 90 cents, desculpa. Isso quer dizer que nós vamos ter uma alta dessa commodity e, consequentemente, dos produtos que a utilizam como insumo, certo? Então, e isso acontece porque muitas vezes há uma busca por estoques, né? Formar estoques preventivamente diante de eventual interrupção no fornecimento ou um aumento de demanda, né? Porque nessa conjuntura pode haver uma corrida para comprar equipamentos, inclusive hospitalares, que precisem de peças de ferro, né? Então, as bolsas europeias já abriram em alta, se recuperando da realização da final da semana passada. Houve uma forte queda, e com situação de queda, muita gente compra, né? E começa a vender na sessão, né, no pregão subsequente. Então, essa é a diferença, mas havia muita tensão, e a própria Lagarde disse que a zona do euro, né, a Lagarde, que é a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, que é a autoridade de política econômica daquela união, disse que a zona do euro está muito preparada para a nova onda da doença, até porque está passando por um surto da variante Delta, e a economia europeia, que estava se recuperando porque a sociedade europeia estava se abrindo, reduziu drasticamente as medidas de isolamento social, tem muita gente hospitalizada, voltou a ter picos de morte. E então essa chegada de uma nova variante mais infectante, né, como os cientistas sul-americanos tinham dito, né, que identificaram, aparentemente a Europa está preparada, porque ela está às voltas com uma variante, se não menos grave, né, porque os cientistas sul-americanos e a própria OMS disse que ela apresenta, não, até o momento não apresentou sintomas mais graves, mas ela, pelo menos, ela é mais infectante, né, mais a contaminação é mais rápida e muito maior, né? Acho que a palavra melhor dizer para vocês seria essa, né? Então, entre os dados da atividade econômica, os dados monetários do Reino Unido e o índice de preços da Alemanha, indicadores de confiança na zona europeia, da zona euro, são uma grande preocupação. Por sua vez, os Estados Unidos também sobem por motivos parecidos, né? Houve um abrandamento desse surto e também uma preocupação menor com a nova variante, né? Com as novas notícias, que ela não apresenta sintomas tão graves, pelo menos por hora, apesar do cuidado e atenção. E também porque a Moderna se juntou ao Pfizer a informar que pode fabricar um imunizante rapidamente contra a nova variante, né? Aqui no Brasil, os índices são mistos, né? Preocupação, as projeções são de nova queda na Bolsa, né? A gente, antes de fechar aqui, e muito causado pela alta da inflação, né? A inflação já está em projeções de 5% e PIB de 0,8%. Então, gente, são as notícias que a gente separou para vocês, certo? No nosso informe econômico, com as principais notícias da semana. A gente volta a semana que vem, na próxima edição. Lembrando a todos e todas que nos acompanharam aqui ao vivo, que o programa agora é às segundas-feiras. Quem quebrou, não assistiu porque não sabe, não assistiu ao vivo porque não sabia, anote aí, passamos a ser todas as segundas-feiras às 20 horas. Aqui nós continuamos nas plataformas da Web Rádio Censura Livre, agradecendo a você pela participação ao vivo, pedindo a você aquela ajuda para manter o programa no ar, independente, apoiando a gente financeiramente na plataforma apoia-se/CL Web Rádio, nosso Pix, e também nossa conta corrente no Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2,
você deposita qualquer quantia para fortalecer e manter o nosso projeto no ar. Terminando o nosso programa, aqui a edição ao vivo, já corre, se você perdeu alguma parte ou prefere ouvir em podcast, tá lá, procura a gente no Spotify, Ancho e Google Podcast, tá? Assina, né, nosso canal de podcast nessas plataformas, tá bom? Você sempre pode nos acompanhar também, apesar que o site está tendo uma instabilidade, a gente já está tentando corrigir, www.clwebradio.com e, é claro, pelos nossos aplicativos, né? Você lá pode ouvir reprises e reapresentações. Siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e, é claro, se inscreva aqui no canal. Clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe um comentário e, é claro, dê o seu like para educar o seu algoritmo e você receber novos conteúdos e similares aos conteúdos da Web Rádio Censura Livre. Nosso muito obrigado. Até a nossa próxima edição, na segunda-feira, certo? A gente vai ter mais 2 edições ainda esse ano, pelo menos, então fique ligado. E logo depois a gente vai para o nosso recesso, né? A gente também merece. Aqui, eu e o restante da equipe. Obrigado, gente. Até a nossa próxima edição do programa Economia é Fácil. Tchau, tchau. Deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica, tá certo? E sua pergunta para a nossa próxima edição. Tchau, tchau. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.